na parte de quarta-feira. Perseguição à Igreja Apostólica. O Antigo e o Novo Testamento apresentam antecedentes dos eventos finais. A vida não era fácil para os cristãos no primeiro século. Foram odiados pelos compatriotas judeus, que os viam como ameaça à fé de Moisés, e enfrentaram também a ira dos romanos. Os poderes da terra e do mal se mobilizaram contra Cristo na pessoa dos seus seguidores. O paganismo previa que, se o evangelho triunfasse, seus templos, seus altares desapareceriam. Então, os pagãos convocaram suas forças para destruir o cristianismo. Acenderam-se as fogueiras da perseguição. Grande Conflito, página 30. Meu querido irmão, com certeza a história vai se repetir. Uma história do livro de Atos mostra de forma bastante poderosa o que o povo de Deus pode esperar agora para os últimos dias, quando o Apocalipse 13 vai se cumprir. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 12, vamos ver então os versos 1 a 17. E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada a Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos, dia dos pães asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer nessa mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com suas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo, ou seja, de alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. Pedro continuava batendo a porta. Quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes eles com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos, e saindo, partiu para outro lugar. Meu querido irmão, o anjo do Senhor livrou Pedro. Tiago foi morto pela espada e Herodes pretendia matar Pedro também, mas Deus preservou a vida de Pedro. Pedro se tornou mártir posteriormente na cidade de Roma, quando ele foi crucificado de cabeça para baixo. Mas neste momento, Pedro foi libertado. Meu querido irmão, a uns Deus liberta, a outros Deus permite que morram como mártires. Isso não depende de mim e de você. Isto está nas mãos de Deus. Nossa vida é de Deus, para ser usada, para morrermos como mártires ou para testemunharmos em vida a favor de Jesus Cristo. Como disse Paulo, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se eu morrer, estou salvo em Jesus Cristo. E se eu continuar vivendo, continuarei vivendo fielmente a Jesus Cristo. Meu querido irmão, a Igreja Apostólica foi perseguida pelos judeus e pelos pagãos. À medida que nos aproximamos do fim dos tempos, isso também acontecerá. A história vai se repetir. Nós não sabemos a quem Deus vai livrar.
e a quem Deus permitirá que morra como mártir. Mas, meu querido irmão, Deus nos dá coragem, ousadia no momento certo. Deus vai derramar sobre você o Espírito Santo e dar para você a coragem de um mártir, ou a coragem de uma testemunha viva, que permanecerá viva, testemunhando de Jesus até a segunda vinda de Jesus. Vivendo ou morrendo, somos de Jesus. Aleluia!